Olá, você amigo que acompanha todas as informações, se atualiza pelo nosso portal Movimento Online. Está começando agora mais uma entrevista do Movimento Trânsito. Eu sou Eric Alencar e hoje nós vamos conversar com João Pedro Correia, mais conhecido como J. Pedro Correia, jornalista, palestrante, consultor e escritor especialista em comunicação e segurança no trânsito. Ele está há mais de 30 anos atuando nessa área, falando sobre segurança no trânsito, desde 1987. Tem uma vasta experiência no campo e é um dos palestrantes convidados para a primeira edição do Fórum Digital de Segurança no Trânsito, promovido pela Federação das Empresas de Transportes do Estado do Espírito Santo, a FES Transportes, que acontece na próxima semana, no dia 15 e 16 de setembro. O J. Pedro está aqui com a gente, vou conversar com ele. Muito obrigado por nos receber. É um prazer imenso falar com você, ok? Prazer é meu, muito obrigado, Eric. E satisfação de voltar a falar com o seu povo, porque já tive oportunidade de fazer uma entrevista anterior. Agora estou me aproximando um pouco mais da sociedade capixaba, na medida que tive o prazer de ser convidado para o fórum da semana que vem, fórum que é algo que eu reputo como extremamente importante, porque só através desses encontros, só através dessas discussões, é que nós vamos realmente melhorar a cultura de segurança no trânsito no país. O país precisa muito conhecer melhor as questões de trânsito e saber como escapar de tantas armadilhas que o trânsito provoca e que tem matado uma média de 30 mil pessoas por ano. De forma que é uma oportunidade boa de conversarmos um pouco sobre isso tudo. Perfeito. E bom, já que é isso, já que temos a oportunidade de conversar com você, já pode abrir para a gente um pouco do que o senhor vai apresentar na FETAP? Não, o senhor não, você. Que você vai apresentar na palestra da FETransportes. A palestra do senhor, sua palestra tem um nome chamado Visão Zero, nenhuma vida merece ser perdida no trânsito, não é isso? Exato. Visão Zero, para começar, para aqueles que não estão tão familiarizados ainda com as questões do trânsito, foi um programa iniciado na Suécia em 1995 e oficializado pelo governo sueco a partir de 1998, onde o governo declara que é inaceitável a morte de uma pessoa ou que leve um ferimento grave por causa de um acidente de trânsito. No começo, isso, obviamente, foi chamado de uma utopia sueca, foi até razão para comentários um pouco jocosos sobre a seriedade do programa sueco, mas eles conseguiram mostrar que fazia todo sentido pensar em fatalidade zero no trânsito. Para nós, brasileiros, que estamos acostumados com 30, 40, 50 mil mortos que já tivemos num passado muito recente no país, parece uma coisa realmente absurda e, mais do que isso, talvez inimaginável. Mas, de verdade, há uma lógica grande, a gente pode se aprofundar em cima disso daqui a pouco, mas o fato é que os suecos foram ajustando os mecanismos e, com isso, foram conseguindo reduzir o número de fatalidades no trânsito da Suécia. E aí, outros países que não haviam levado tão a sério passaram a considerar o modelo sueco como sendo um modelo interessante a ser copiado. E, quando não copiado, ajustado às características dos países onde ele estava sendo implementado. Em vários países da Europa Central, depois de toda a Europa dos 27, estão implementando já esse programa chamado Visão Zero, Vision Zero em inglês, e não só na Suécia. A Austrália, Nova Zelândia, o Japão,
nos Estados Unidos, no Canadá, nos Estados Unidos hoje, eu diria que tem mais de 30 cidades de grande portes, cidades como Nova York, como São Francisco, como Chicago, por exemplo, que tem o seu visão zero, vamos chamar, a moda da casa, certo? Quer dizer, adaptado para as condições locais. Então, isto mostra que aquilo que era uma utopia, ou eventualmente até motivo de chacota, de gozação lá atrás, virou uma sugestão importante, um exemplo importante a ser seguido. Então, a ideia de colocar esse título para a palestra minha da semana que vem tem muito a ver com isso, de levantar, de despertar no cidadão capixaba e brasileiro a ideia de que é bobagem isso que nós dizemos, o trânsito é isso aí, o que há de se fazer. Na verdade, há sim muito o que fazer e pode-se sim reduzir drasticamente o número de fatalidades no trânsito. Basta que nós tenhamos uma série de medidas que provavelmente vamos falar daqui a pouco. Mas o fato é que a essência do programa sueco é o quê? Ele é baseado na ética, é baseado no princípio de que você pode fazer o que você quiser em termos de trânsito ou até de vida, certo? Trazendo equipamentos, trazendo novas tecnologias, trazendo professores e orientadores, psicólogos, enfim, técnicos com experiências extraordinárias para mudar tudo, para mudar em termos de veículos, em termos de via, de ruas, de estradas, de sinalização, de tipos de asfalto, modelos de educação, tudo mais. Apesar de todo esse desenvolvimento que você consiga implantar, o Eric, o homem, vai continuar cometendo enganos no trânsito. E não é justo e nem ético que ele pague com a vida ou com uma sequela permanente. Quer dizer, essa é a essência do Visão Zero. E eu acho que, por mais que você, num primeiro momento, diga, puxa, eu não posso realmente conceber e imaginar isso no Brasil. Você pode não conceber porque nós temos uma cultura muitíssimo diferente disso. Mas você tem que observar que, se eles conseguiram lá, por que nós não podemos fazer por aqui? O que nós temos é que fazer deveres de casa, nós temos que fazer uma lição de casa muito severa e durante muito tempo para poder encontrar esse caminho. Agora, esse caminho já está descoberto, esse caminho já está mostrado. É só uma questão agora de nós termos coragem de começar a correr por ele. Perfeito. Você prefere continuar nesse tema agora ou aprofundar, como você disse, ou deixar um pouco mais para depois? O dono da entrevista é você que sabe. É porque eu achei muito interessante isso. A situação é que no Brasil morre-se muito no trânsito. Não só aqui no Brasil, mas em outros cantos do país também. Mas aqui existe algum traço cultural que pode ser definido como brasileiro no trânsito, que cause tantas mortes por ano aqui nas nossas cidades, nas vias, rodovias, estradas, porque a gente está passando por um momento agora de mudanças no Código de Trânsito brasileiro. Foi aprovado na Câmara uma parte dele, foi aprovado no Senado com algumas alterações, e por ter tido alterações, ele retorna para a Câmara para então seguir para a sanção. Como você avalia essas mudanças que estão sendo propostas no Código de Trânsito brasileiro, inclusive com o aumento do limite de pontos na CNH? Olha, são coisas distintas, certo? De verdade, o que essas medidas que você acaba de enumerar, de indicar, mostram realmente o contrafluxo que a gente estava falando há pouco da Suécia. A Suécia está justamente, a Suécia e os países mais desenvolvidos, eles estão
na linha de apertar cada vez mais, de reduzir cada vez mais os direitos do cidadão para salvá-los, certo? É claro que é bom deixar bem claro que, se não houver policiamento, fiscalização na Suécia, vão beber até morrer, vão beber desbragadamente. Imagine você não controlando a questão do beber e dirigir na França, famosa pelos seus vinhos, ou na Itália, ou na Alemanha com a cerveja. É óbvio que se você não tiver controle, não exercer uma pressão, uma restrição muito forte, você vai dar uma oportunidade de aumentar drasticamente, extraordinariamente, o número de mortes no trânsito. O que nós estamos fazendo é exatamente o contrário. Nós temos um código bom, que data de 1998, ele foi aprovado em 97 e implementado a partir de 98. O código em si ele é bom, ainda que não tivesse sido completamente implementado, mas ele, de uma forma geral, é bom, certo? O problema é que nós nem chegamos a implementá-lo por completo. E o que estamos fazendo agora? Essas medidas que você enumerou são para afrouxar o Código de Trânsito brasileiro. Isso significa permitir que você faça mais infrações, que o número de pontos na sua carteira de habilitação seja dobrado, que você, enfim, que você tenha permissão para cometer muito mais infrações do que o que está fazendo agora. Então, nós estamos remando exatamente na contramão daquilo que diz o bom senso e daquilo que diz valor de vida, certo? Por que os países mais desenvolvidos estão desenvolvendo esse tipo de programa? Você tem aí uma questão importante, que é a questão, digamos, social, humanitária, a questão da dor da sociedade, que perde um ente querido num acidente de trânsito e que, obviamente, provoca perdas irreparáveis para a família. Muitas vezes é o arrimo da família, é uma pessoa que é importante, às vezes para o grupo em que ele convive, para a sociedade. Essa é uma razão fortíssima e que realmente não precisa mais nenhum tipo de comentário a seu favor. Mas uma outra razão que os países desenvolvidos implementam esses programas de segurança no trânsito, que é a razão econômica. Na maioria desses países, não existe um SUS como o do Brasil, certo? A morte de 30 mil pessoas no Brasil, com o que leva junto de perdas materiais, que leva junto de perdas sociais, porque muitas vezes o sujeito sai de um acidente desse sequelado e não pode mais trabalhar para o resto da vida. Quem é que fica pagando essa pessoa? É você, sou eu, é a nossa família. O custo para a saúde do país é alto demais. Então, um dos grandes motivos desses programas de trânsito em países desenvolvidos é o custo econômico, certo, das perdas sociais. É uma coisa que nós, no Brasil, talvez não entendamos ainda direito o alcance disso, porque não nos preocupamos muito com isso. Quer dizer, o SUS é o que é vilipendiado, é gozado, é xingado, é não sei o quê, mas agora aí na Covid-19 está mostrando o seu valor. Certo? Isso, agora, isso. Você imagine se nós tivéssemos possibilidade de tirar 50 bilhões de reais, que é o que minimamente se gasta pelo país com acidentes de trânsito,
e pudéssemos investir em mais hospitais, ou em mais escolas, ou em mais saúde, em mais qualidade de vida para a sociedade. Então, esse é um lado do benefício. Mas tem outros lados que dá para falar até o fim do ano, se você quiser. Dá para falar do benefício que um trânsito melhor pode oferecer em termos de qualidade de vida da sociedade. Imagine o seu filho, o seu sobrinho, indo para a escola a pé pela rua, sem preocupação com o trânsito. Imagine como é que essa criança vai se desenvolver num ambiente seguro, num ambiente onde ela se sente realmente dona da sua vida. Essas coisas, como nós não temos, nós não sabemos avaliar. E eu acho que esses eventos, como esse de quinta e sexta-feira, de quarta e quinta, são ótimos momentos para a gente não só provocar reflexão. Eu vivo dizendo que nós estamos cansados de provocar reflexão. O que nós temos que provocar agora é ação, reação, porque de verdade os benefícios são tão gritantes, são tão positivos, que custa acreditar que nós estamos rumando na direção contrária, que nós estamos indo na contramão do trânsito do mundo. Isso realmente é pecaminoso, isso realmente é inaceitável, isso realmente numa palavra bem boa, é irresponsabilidade. Irresponsabilidade, perfeito. E você falou aí sobre o Código de Trânsito. A gente abordou o Código de Trânsito brasileiro e você falou que ele deu sua avaliação dele, que é bom. É um Código de Trânsito, um código bom, sendo aplicado, sendo praticado em sua plenitude, é por aí mesmo. Agora, desde sua implementação em 1998 para cá, a sua visão geral do trânsito no Brasil é de que ele tem melhorado? Olha, eu vou pular um pouquinho mais ainda. Em vez de 1998, eu vou para 1987, que foi quando eu comecei a mexer com trânsito, quando, na condição de gerente de comunicação da fábrica da Volvo, aqui em Curitiba, a fábrica de ônibus e caminhões, nós criamos o programa Volvo de Segurança no Trânsito. Nessa época, acidente de trânsito era notícia de coluna policial, quando muito. Não era notícia de jornal, era notícia de coluna policial que estava lá no registro da delegacia de polícia. Um caminhão, um ônibus, um automóvel, uma bicicleta, um carro bateu, matou, feriu, destruiu poste, muro, casa, sabe Deus o quê. Era um registro na coluna policial. O trabalho, principalmente meu, que era da área de comunicação, era sair vendendo segurança pelo país afora. Eu ia nos grandes jornais do Brasil, São Paulo, Rio, Brasília, tive em Vitória, obviamente, visitando a mídia local, com minha pastinha debaixo do braço e mostrando que, olha aqui, o Eric, editor de notícias na oportunidade, trânsito pode ser uma questão de pauta para a educação. Trânsito é pauta para a economia. Trânsito é pauta para desenvolvimento social. Trânsito é pauta para psicologia, para engenharia. Não tem uma área que você possa dizer onde o trânsito não possa oferecer benefícios desde que ele fosse bem implementado. A partir daquele momento, os editores dos jornais passaram a ver trânsito de outra forma. Então, respondendo à sua pergunta, para quem tinha notícia de coluna policial sobre acidentes de trânsito, a um Globo Repórter de hoje, a 10, 15 minutos num Fantástico ou nos grandes programas de televisão, vamos convir que houve um desenvolvimento apreciável.
O objetivo, naquela época do programa Volvo, era acordar a sociedade brasileira para essa matança indiscriminada que nós tínhamos nas ruas e estradas do país. Por isso que a gente queria era acordar a sociedade para os números do trânsito. Eu acho que isso nós conseguimos, na medida que o trânsito hoje é um tema que está realmente presente, não diria que no total cotidiano da sociedade, mas que permeia bastante, digamos assim, o dia a dia da nossa sociedade. Nós não temos uma sociedade totalmente acordada ainda para a questão do trânsito, mas eu diria que nós já temos uma sociedade muito mais antenada para isso também. Então, se antigamente você ouvia costumeiramente dizer que acidente de trânsito era coisa do destino, era uma vontade de Deus, hoje eu diria que é capaz que a gente ainda ouça ou veja isso pelo Brasil afora, mas numa proporção infinitamente menor. Certo? Então, isso responde, sim, evoluímos. Agora, não evoluímos na medida, na intensidade do desejado, certo? Se nós continuamos tendo 30 mil mortes por ano e algumas centenas de milhares de feridos, aí leia-se sequelados, é sinal de que o nosso trânsito ainda está devendo muito à sociedade. E nesse embalo, a gente aproveita e fala também das campanhas que surgem ano a ano, e uma que se firmou, encontrou seu espaço e hoje é lembrada em diversos setores da sociedade, na imprensa, no meio jurídico e no mercado, é o Setembro Amarelo, que é justamente da valorização da vida no trânsito, de pedindo... Maio Amarelo. Perdão, Maio Amarelo. Maio Amarelo. E como o senhor avalia esse Maio Amarelo, ele veio para ficar, ele tem trazido uma reflexão melhor para a população? Sem dúvida tem ajudado bastante, porque Maio Amarelo conseguiu se conectar com a sociedade brasileira de uma forma realmente assim impressionante. Eu viajo pelo Brasil inteiro, sou testemunha realmente do quanto, pelos grotões do Brasil afora, eu ouço falar de trânsito através do Maio Amarelo. Eu acho que... De volta, qual é a grande contribuição que o Maio Amarelo traz ao país? Ele ajuda e ajuda muito na consolidação ou na criação, no crescimento, no desenvolvimento de uma cultura de segurança no trânsito no Brasil. As pessoas falam muito de educação para o trânsito e eu falo muito de cultura de segurança no trânsito. Aquele livro, você não consegue ver aqui, mas eu tenho atrás de mim, aqui na minha biblioteca, aqui em casa, eu escrevi 2 livros, e o segundo deles é Cultura de Segurança no Trânsito, Casos Brasileiros, onde eu apresento uns 30 cases, mais ou menos, de quem está ajudando no Brasil a disseminar cultura de segurança no trânsito. Por que nós precisamos de cultura e não de segurança, de educação? É que a cultura, na verdade, vem abaixo da educação, dentro da raiz, certo? A cultura está mais abaixo. Por quê? Porque se nós tivermos cultura de segurança, não precisa nem ser segurança no trânsito, cultura de segurança significa que nós sabemos como nos comportar, ou pelo menos vamos tentando nos comportar de uma forma a evitar o dano, a evitar o risco, a evitar o acidente. O que nós chamamos de uma boa cultura de segurança, de verdade, é o que outros chamam de ele tem educação. Educação. Quer dizer, ele acabou desenvolvendo uma raiz de cultura maior e, por isso, ele consegue
ter um comportamento mais notável, e por isso se diz que isso é educação. Na verdade, chame como chamar, mas nós precisamos discernir muito bem aonde está o risco, como evitá-lo, como preveni-lo, certo? E como viver melhor sem o risco. Uhum. Então, você vai dizer, puxa, mas é assim que se vive nos países mais desenvolvidos. Mas, atenção, eu vou dar um exemplo do que eu estou chamando de cultura de segurança. Durante muito tempo, eu levei os ganhadores do Prêmio Volvo de Segurança no Trânsito para a Suécia e guiava numa visita de 10 dias à Suécia, para que os brasileiros conhecessem o que faz um país sério em termos de segurança no trânsito. Uhum. Toda noite, a gente, quando estava na cidade sede da Volvo, que é Gotemburgo, tinha um gerente, um diretor, um alto executivo do grupo Volvo, às 7 horas da noite, nos esperando para jantar. Eu diria que 70%, 80%, talvez até mais, desses executivos que iriam jantar com os brasileiros não estavam lá de táxi. E isso surpreendia o brasileiro, pois, afinal de contas, a Volvo produz automóveis e bons. Por que o cara vai de táxi? E aí, alguns mais inteligentes brasileiros dizem, puxa, veja o que é educação. O cara não veio de carro para poder tomar uma bebidinha com os colegas do Brasil. É verdade, absoluta verdade, matou a charada. Agora, tem uma outra razão, certo? Se ele vai jantar com os colegas brasileiros, tomam um par de copos de vinho ou de uísque, o que quer que seja, e vai dirigir para casa e um guarda pegá-lo no caminho, ele está frito e cozido, porque não tem conversa, certo? Ele leva uma multa para não esquecer. Se ele for se ele for reincidente, ele pode perder a carteira e pode até perder o carro. Então, é outro negócio. Aonde termina a educação e aonde começa a repressão dentro disso aí. Entendi. É isso que nós não conseguimos entender no Brasil. E aí, quando você afrouxa o Código de Trânsito para aumentar o número de infrações, você está dando um soco no bom senso, certo? Está realmente dizendo, isso é o que não me interessa. Porque não é possível que alguém diga, eu quero mais segurança, eu quero menos morte, mas quero facilitar a vida para todo mundo. Essa conta não tem como fechar. É até um paradoxo, né? Como que você quer combater uma suposta indústria da multa, permitindo que o cidadão tome mais multa? Com mais Realmente são coisas que eu acho que nós temos que aproveitar essas oportunidades para denunciar, porque a sociedade precisa entender que liberar mais pontos da carteira de habilitação do motorista, aumentar o número de infrações, é uma coisa que joga contra a sociedade. É uma coisa que tem tudo para aumentar o número de acidentes, de mortes, de sequelados, certo? Não há nenhuma lógica que consiga apoiar um raciocínio contrário nesse sentido. Então, a sociedade precisa realmente se informar, precisa saber o que está errado nisso, por isso que eu acho que o que fizeram deputados e senadores agora, e já fizeram outras vezes também, foi justamente remar contra a corrente e contra o país e contra a sociedade. Perfeito. Só uma correção, aquele momento em que eu falei Setembro Amarelo, porque nós também realmente, setembro é um mês de campanha com a cor amarela, de prevenção ao suicídio. Tá certo. Mas é que setembro também nós temos a Semana Nacional do Trânsito, que começa justamente de 18 a 25 de setembro.
Então, tem uma série de Então, tá ligações. aí. Ligações. Vou pedir agora, J. Pedro, para você falar um pouco do trabalho, do seu trabalho de mais de 30 anos nessa área. Você falou de um dos seus livros. Fale um pouco para quem acompanha a nossa entrevista, conhecer mais um pouco do seu trabalho. Olha, eu sou um jornalista, para começar, eu acho que é importante dar um pouco do background aí. Eu trabalhei em rádio, trabalhei em jornal, trabalhei em agência de propaganda, trabalhei 4 anos no exterior, numa rádio da Suíça. Acho que aprendi bastante, muito pelo mundo afora, sobre convivência, sobre sociedade, sobre como melhorar, como a sociedade de qualquer país do mundo precisa ir continuamente melhorando, certo? Eu, quando voltei ao Brasil, em 1978, eu vivi na Suíça entre 71 e 74. Eu voltei em 75, desculpe. E eu, logo em seguida, a Volvo veio com seu projeto aqui para Curitiba e eu acabei me engajando com eles em assumir a gerência da comunicação da área de relações públicas. E eu fui à Suécia várias vezes para conhecer o que era a Volvo na Suécia, o que era segurança para a Volvo, e percebi que realmente a Volvo na Suécia dava uma importância muito grande para essa coisa chamada segurança no trânsito. E percebi que o Brasil não tinha nada, zero praticamente, de segurança no trânsito no Brasil. Tanto é que notícia de acidente ia para registro da coluna policial. Não era tema de coisa nenhuma, praticamente, para a grande imprensa. E eu achei que essa era uma bela oportunidade de a Volvo mostrar um dos seus valores principais, ajudando o país a sair desse buraco da insegurança. Então, a Volvo aprovou, foi uma proposta fácil até, eu diria, de ser aprovada, porque era uma proposta que ia ao encontro de um dos valores principais da Volvo. Nós montamos esse programa e aí o programa foi um super sucesso, não porque ele tivesse algum encanto especial, mas é porque ele apelava para o bom senso da sociedade, para uma questão que estava matando dezenas de milhares de brasileiros a cada ano e a sociedade não se dava conta. Tinha um livro que foi muito importante naquela oportunidade. Na verdade, era um pequeno livro, devia ter umas 30 páginas apenas. Na verdade, era um relatório, poder-se chamar, feito pelo GEIPOT, por um grupo de técnicos do GEIPOT, sobre acidente de trânsito, que se chamava Acidente de Trânsito, uma tragédia nacional evitável. E o livro contava os desatinos do Brasil, os problemas do trânsito, e dava para perceber um certo desespero, por que não acontecia nada. E uma das frases mais importantes daquele livro dizia o seguinte, veja, isso é de 1978, talvez, por aí. Não, um pouquinho depois. Mas a frase dizia o seguinte, vivemos por aí procurando o nosso inimigo no trânsito. E, no final, chegamos à conclusão de que somos nós mesmos. Quer dizer, somos nós que nos matamos, somos nós que nos sequelamos, somos nós que perdemos as esperanças de produzir, de ajudar a família, de ajudar a cidade, de ajudar o país. Então, isso me motivou muito, e aí eu comecei a trabalhar cada vez mais, e eu gostei tanto do tema que eu fui deixando
a gerência de comunicação para um outro colega e fui assumindo de vez essa batalha da comunicação, entendendo que por isso é que eu digo sempre que eu gosto de ser apresentado como uma pessoa que lida com comunicação sobre programas de trânsito, certo? Porque eu entendi que muito mais do que uma batalha de trânsito era muito mais uma batalha de comunicação. Uhum. Como vender o peixe da comunicação, como tornar esse tema palatável, como trabalhar nesse tema e convencê-lo de que isso era negócio para tantos setores quantos existiam pela cidade. Quer dizer, não só a importância da vida, mas também falando no bolso também, né, para ver se acorda. Então, você veja, é um discurso que dá para fazer. Para os meios jornalísticos, que isso é pauta, como eu disse há pouco, é uma pauta para várias editorias. Para o setor industrial, isso era um super negócio se o setor industrial conseguisse diminuir o número de vítimas, porque quem eram as vítimas? Eram os funcionários do setor industrial, ou do setor comercial, ou da área de serviço, certo? Isso é negócio, seria negócio até para o padre, até para o pastor da protestante, por quê? Porque mais católicos, mais membros de qualquer tipo de igreja, mais dízimos, mais contribuição, mais forte ficava o conjunto. Você veja que a soma de fatores que ajudava era muito grande, certo? Só a ganhos. E isso nós acho que tivemos a felicidade de passar essa mensagem a ponto de que a mídia começou a se despertar e, na medida que a mídia começou a falar, obviamente que aí você sabe o que acontece. Aí as empresas começam a fazer tudo mais. É bom que se registre que, de verdade, já havia empresas que faziam segurança, mas não divulgavam. E o grande mérito desse programa foi de abrir a discussão, de jogar isso no ventilador e jogar para a sociedade como um todo. Então, esse foi realmente um trabalho muito grande. E depois que eu saí da Volvo, eu continuei como consultor do próprio programa Volvo e atendendo também a outros clientes pelo Brasil afora, sejam empresas transportadoras, sejam prefeituras, sejam governos estaduais, sejam órgãos governamentais que queiram desenvolver programas de segurança, sejam escolas, sejam universidades, enfim, foi assim que eu acabei entrando nesse negócio e dele espero que não precise sair mais. Certamente fazendo um bom trabalho, né? É uma coisa que me dá prazer também, né? Uhum. Perfeito. Então, pegando esse gancho, já com tanto importante, valorizando tanto esse canal aberto com a sociedade, transformando o tema trânsito, segurança no trânsito, valorização da vida tão mais simples para a sociedade entender sua importância e abrir os olhos para a importância de se prevenir, de evitar mortes e acidentes, a gente pode entrar, então, agora, para a gente encerrar, no assunto voltar para o assunto da palestra, que é o Visão Zero, né? Você já adiantou um pouco dos conceitos, as melhorias, como que funciona esse conceito de Visão Zero nascido na Suécia, como ele pode ser implementado em várias sociedades ao redor do mundo. Fale um pouco dele e como você imagina que ele sirva no Brasil. Olha, eu acho que não vejo, obviamente, que uma oportunidade imediata para dizer vamos fazer Visão Zero. Mas eu acho que tem uma analogia legal. Você, como jornalista, certamente já ouviu falar dos chamados carros-conceitos, que são aqueles automóveis, aqueles veículos que são produzidos, certo? E que vão servir de inspiração para as próximas gerações. Eu estava na Suécia em 79 e
E no hall da Volvo, bem no alto, assim, tinha um automóvel diferente completamente do que era o automóvel, o carro Volvo. Aí eu perguntei para o meu guia o que tinha. Ele disse, lá é o carro conceito da Volvo. Ele disse, posso dar uma olhadinha? Pode, claro, vamos lá. Aí subimos as escadas, fomos lá em cima e vi que era uma coisa completamente diferente do que tinha no mercado em termos de automóvel Volvo. Aí a pergunta é inevitável, né? Quando é que lançam, hein? Ele disse, nunca. Pô, mas como? Gastar uma grana violenta para fazer um carro e não vão gastar e não vão lançar nunca? Ele disse, não. É que o carro conceito serve justamente para isso, para ele ser conceito. Então, todo ano, você vai pegando alguma coisa dele para ir implementando na edição do ano que vem, certo? Quer dizer, e muitas vezes não é tirando um pedaço dele, porque ele também fica velho. O carro conceito também fica. Mas a ideia é essa. Então, o que eu chamaria, eu faria uma analogia do carro conceito com o Visão Zero para dizer o seguinte, por que que nós precisamos ter um Visão Zero, já não digo implementado no Brasil, mas precisamos conhecer um Visão Zero mais profundamente, para que a gente possa tirar todo ano um pouquinho e ir implementando pelo Brasil afora. Certo? Então, um ano nós melhoramos a segurança, vamos melhorar a fiscalização. Outro ano nós vamos melhorar qualidade de asfalto. Outro ano nós vamos pensar em sinalização. Outro ano nós vamos pensar num modelo diferente de educação. Outro ano nós vamos ter conceitos de engenharia de tráfego que realmente ajudem e tal, ou que eliminem problemas. Já não vamos nem falar de ajudar, mas de eliminar problemas, o que também é uma forma de ajudar. Enfim, eu acho que a gente pode ir recolhendo partes dessas lições que a gente tira para ir implementando no dia a dia. Então, isto é criar um modelo próprio de trânsito, porque nós não podemos pensar em imaginar que um modelo de coisa feita na Suécia pode ser aplicado no Brasil ipsis literis. Imediatamente certo? Ainda. O que nós precisamos vamos dizer, tropicalizar as ideias, quer dizer, pintá-las de verde e amarelo, verde e amarelar essas ideias, esses conceitos, para colocar dentro das características brasileiras. Quantos Brasis nós temos dentro do Brasil? Certo? Um modelo de trânsito que funcione bem no Rio Grande do Sul vai funcionar bem no Rio Grande do Norte, ou no Pará, ou no Mato Grosso? Certamente não, porque os hábitos são diferentes, as características são diferentes, as necessidades são diferentes. Então, acho que o Visão Zero, sim, ele serve para a gente trazê-lo como conceito, para discuti-lo no Brasil, porque nós temos que ir implementando aos poucos. Nós precisamos muito no Brasil desenvolver uma coisa extraordinariamente importante que se chama ética. Nós temos que acabar no Brasil com esse maldito jeitinho brasileiro que faz o orgulho de tanta gente e que é motivo de tanto atraso, de tantas perdas no nosso país. Quer dizer, na hora que nós formos melhorando isso, entendendo que isto é muito mais prejudicial do que benéfico, e entender por que é mais prejudicial do que benéfico, nós vamos virando essa balança. Nós vamos mudando a posição dessa gangorra. Então, agora, isso só se fará através do conhecimento, através do saber. Então, quanto mais nós nos aprofundarmos na questão educação básica do nosso povo, tanto mais distante deste atraso, tanto mais distante dessas coisas perniciosas que marcheiam tanto o dia a dia da sociedade brasileira, nós estaremos conseguindo.
De forma que visão zero é uma coisa importante para nós pensarmos. Não para nós pensarmos que vamos implementar a partir de amanhã ou depois, mas nós temos que ir tirando, recolhendo os ensinamentos que isso está provocando para fazer com que nós tenhamos uma sociedade melhor amanhã. Visão zero não é para mim nem para você, mas certamente é para o seu filho, certamente será para o seu neto. Excelente. Então, tudo isso, quem acompanhar o Fórum Digital da FETransportes vai poder aprender tudo isso e muito mais sobre o Visão Zero, né? E também sobre segurança no trânsito em geral. E tomara que traga muitas perguntas. Perguntas difíceis, perguntas complicadas, certo? Para que a gente possa discutir, para que a gente possa, se não explicar, tentar explicar, certo? Porque realmente é na medida que nós vamos somando conhecimento que nós vamos fazendo poeira para quem está atrás e vamos comendo menos poeira de quem está à frente. Esse é o nome do jogo. Perfeito. Muito obrigado, J. Pedro Correia. Foi uma excelente entrevista, aprendi bastante. E, com certeza, quem nos acompanhar também vai aprender bastante e vai ficar instigado a acompanhar esse fórum digital e também a se preservar mais no trânsito. Perfeito? Ok, Eric, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você, uma conversa super agradável de 1 hora. E eu espero, sinceramente, que esse exemplo da FETransporte seja copiado também por outras entidades, por outras lideranças do Espírito Santo, e que esse tema, segurança no trânsito, tema de responsabilidade social, ele possa realmente permear o progresso da sociedade capixaba. O país precisa disso, o Espírito Santo também e a sociedade mais ainda. Grande abraço a você, um grande abraço a todo mundo. Perfeito. Tá aí. Você que nos acompanhou no Movimento Online, essa entrevista estará disponível no nosso site, também no nosso canal no YouTube, o Movimento Online, e acompanhe também mais informações nas nossas redes sociais. Você vai poder assistir essa e outras entrevistas do Movimento Trânsito, Movimento Saúde e também Movimento Político através do www.movimentoonline.com.br. Muito obrigado, J. Pedro Correia. Seja bem-vindo aqui novamente. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigado a você que nos assistiu e até a próxima.